que você tem uma nova visão. Essência e foco é o encontro desses dois parâmetros. Podem ser utilizadas as taxas de depreciações e amortizações dos bens do ativo imobilizado, que a entidade vinha anteriormente votando, em geral são as taxas fiscais definidas pela Receita Federal. Nós já conversamos isso ano passado. Aqui. Olha aqui, a reclassificação que eu falei para vocês, né? Vamos ver esse tipo de reclassificação. Vamos lá. Para o ativo imobilizado, eu tiro do diferido e jogo no imobilizado aqueles gastos vinculados ao processo de preparação e colocação em operação de máquinas e equipamentos. Tais gastos incluem todos os custos vinculados à sua aquisição ou construção de todos os demais necessários a colocar em condições de funcionamento, transporte, seguro, tributos e tal. Observe aqui a letra A. Eu tiro do diferido e faço a apropriação melhor. Vamos para B. Para o intangível, tiro do diferido, né? Aqueles gastos enquadrados nesse conceito, conformidade da NBC 19.8, adoção inicial. O que é isso aí, pessoal? São marcas de patentes. Marcas de patentes estava lá no grupo nosso, imobilizado. Estava no imobilizado, não era muito acreditando. Estava no imobilizado. Mas eu tenho aí concessões, eu tenho trabalhos realizados para colocação de novos produtos no mercado. Então tudo isso está, vamos dizer, na seara do intangível. Tá certo? Como nós da letra C. O último, letra C. Para os resultados do período de mais gastos pré-operacionais, de treinamento de pessoas administrativas, de pessoas de vendas ou outros que não se qualificam nas atividades dele. E aí, por exemplo, nesse momento, as organizações podem ainda manter esse período fazendo as amortizações. Ou então, pega o que sobrou e leva contra o resultado corporal, fazendo uma reclassificação de conta. Após as reclassificações tratadas nas administrações B, a atividade tem a opção de manter os saldos contabilizados até 31 de dezembro de 2007 dos gastos operacionais desenvolvidos na linha C, na última linha que foi dito, com um ativo diferido até a sua total amortização, ou já estão requeridos a conteúdo do prejuízo acumulado. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá. Se a entidade da manutenção do período como ativo, olha aqui, preste atenção, se a entidade optar pela manutenção do período como ativo, deve manter o subgrupo ativo do período no grupo, ativo ou não, circulante, e dar seguimento ao processo de amortização. Observe aquilo que nós estamos defendendo. Tudo pode acontecer ainda, pessoal. Nós estamos trabalhando esse encontro em razão exatamente. Tem um grupo de estudiosos que está dia a dia acompanhando todas essas mudanças. Tudo isso, ainda está a ser, ainda está passível de muitas e muitas mudanças nos outros lugares. Vamos lá. Em situação de pré-operacionalidade, os gastos pré-operacionais que nós colocamos aqui. Observem, a entidade deve estar no subgrupo do ativo de período, os gastos pré-operacionais, treinamento pessoal, administrativo de pessoal de venda, ou assemelhado, e as despesas com pesquisa ou qualquer outro gasto, não classificados no imobilizado ou intangível, corrigindo a edição do IPE. Entenderam isso? Entenderam isso? Vai e volta. Está certo? Está aqui, está na resolução 1159 do nosso Conselho Federal.
Entendeu? Então, é preciso que a gente tenha muita determinação, prudência e bom senso em fazer tudo. Como nós, a partir de 5 da atividade da educação, aqueles 5 das 10 atividades em fase pré-operacional, aquelas que estão em processo de instalação pré-operacional, se analisar com despesa do período. Isso a partir de dezembro, depois da MP 449. Ela entrou em vigor no dia 5 de dezembro. Então, tudo isso aí você vê que está dito e o que está desdito, né? Volta, né? Então é preciso, mais uma vez eu digo para vocês, determinação e bom senso. Estudo, de forma análoga, o procedimento orçamental de transição, em janeiro, para os santos existentes. A unidade de situação pré-operacional deve novamente analisar os altos gastos pré-operacionais, dia 4 de abril de 2008, podendo optar em manter o requisito saldo combativo de período, podendo, olha aqui o Jerônimo, podendo optar em manter o requisito saldo combativo de período, até a sua total amortização, ou optar em ajustar para o resultado do período. Ou você faz uma coisa, ou você amortiza, ou você leva direto o resultado. Nesse contexto, deve ser observado a uniformidade da adoção do requisito do procedimento, considerando a opção feita depois da data de transição. Como nós, bom, isso aqui, como nós, já foi dito, os valores que estão em outras coisas do ativo permanente. A legislação tem como as novas transações que referem incorporam. Isso aqui é um intangível, não é? Marcas, patentes, direitos de concessão, direitos de exploração, direitos de franquia, direitos autorais, gastos de desenvolvimento, que eu chamo a atenção para isso aqui, pessoal. Ágil, pago ou expectativa isso para o futuro. Isso aí já está dito na resolução 2010. Já está dito. Aqui. Vamos lá. Adoção, ativo intangível da adoção. Bom, nós, tipo de reavaliações de bem, dado, proibido, estabelecer a reavaliação deve ser mantido até a sua efetiva realização ou estornado 28 de dezembro de 2008. Ou você espera a realização, quando você realizou a reavaliação do ativo, está lá em um ano, está lá no realização, né? Reavaliação, demantida até a sua efetiva realização. Ou estornado até 31 de dezembro. Ou você desfaz, ou você mantém até a sua efetiva realização. Reavaliação de ativos sendo vedados, todos da realização de novas realizações constantes, já foi conversado. Como nós, com a edição da lei, os bens objetos de vontade de arrendamento. Isso aqui nós já falamos, já discutimos aqui com vocês. Nas operações, isso aqui também nós já falamos, o leasing financeiro e o leasing operacional. O leasing operacional, vamos imaginar como exemplo aqui, para a gente ter